Salut! A gente vai falar sobre as tarefas domésticas em francês. Vou passar para vocês também diferença entre o verbo emmener e amener, que é uma diferença super complicada em francês. E a gente vai terminar com um exercício trabalhando com os advérbios de frequência. Então, como é que você expressa aquilo que você faz toda semana, todo dia, às segundas, às terças, aos finais de semana. Bora começar então com o vocabulário das tarefas domésticas. Faire le ménage, fazer faxina, não é aquilo que você está pensando. Ménage, em francês, é sinônimo de casa. Então, como você faz aí faire le ménage, significa que você está arrumando a casa, está fazendo faxina, como a gente diz em português. Faire la lessive é lavar a roupa. Lessive é o detergente em si. Pode ser líquido, em pó, em cápsula. E faire le linge é lavar a roupa também, outra maneira de dizer lavar a roupa, sendo que le linge aí sim é a roupa em si. Então a gente pode usar os dois, ou faire la lessive ou faire le linge. No Quebec aparece a expressão faire le lavage, que na França não é muito usado. Então escolham aí a que vocês acham mais adaptada ao contexto de vocês. Ranger la chambre, que aí é arrumar o quarto. Ranger é um sinônimo de organiser. Quarto é chambre, pensa em câmara, a câmara, por isso que é feminino. Então, la chambre. Sortir les poubelles, tirar os lixos. Literalmente, sair os lixos. Mas a gente não fala em português sair os lixos. A gente fala tirar o lixo, pôr para fora. Sortir les poubelles. Passer l'aspirateur, passar o aspirador. Esse é transparente, né? Passer l'aspirateur. Promener les chiens, passear os cachorros. Promener les chiens. Vocês já devem ter me ouvido falando de se promener. Aí é se passear. Eu me passeio. Eu saio para passear. Agora, quando você passeia o cachorro, não é pronominal, porque tem o complemento direto les chiens. Je promène les chiens. Promener les chiens. Balayer, a imagem aí, que é passar a vassoura. A vassoura é balai, se vocês quiserem anotar, com I. P-A-L-A-I. Le balai, masculino. Plier les vêtements, uma das coisas mais chatas de fazer, né? Plier les vêtements. Desculpa, não expliquei, mas acho que a imagem tá transparente também. É dobrar, né? Plier, e aí você tem aquele movimento do balé, que é dobrar a perna, não é? Plier. Então, digam aí nos comentários se eu estiver errado, mas plier é dobrar. E você tem, por exemplo, o dépliant, que é um folder, é um panfleto, que é um dépliant, é alguma coisa que se dobra. Aquele papelzinho normalmente comprido para divulgação de coisa, que você abre assim, que está dobrado, é um dépliant. Então, plier do balé ou plier les vêtements, para vocês guardarem. Arroser les plantes, o que eu faço todos os dias, tenho muitas plantas em casa. Arroser les plantes. Arroser, a gente vai ver também em contextos de álcool. Então, se você fala assim, que é uma noite bem aguada, une soirée bien arrosée, significa que teve muito álcool, que teve muita bebida naquela festa. Aller chercher les enfants à l'école, aí é ir buscar. Chercher é buscar, procurar. Eu posso dizer, je vais chercher un verre d'eau, eu vou buscar um copo de água, espera só um segundo. Je vais chercher un café. Então, aller chercher les enfants à l'école é ir buscar as crianças na escola. Amener ou emmener les enfants à l'école. Aí eu coloquei os dois, porque os dois podem ser utilizados, embora amener seria mais usado nesse caso aí. Eu vou explicar para vocês por quê. Qual que é a diferença de amener e emmener, que em português seria levar as crianças à escola. Qual é a diferença entre amener e emmener? Amener tem esse A antes. Mener, vamos começar por mener. Mener é conduzir. Conduzir. Amener, esse A diz que você está, então, conduzindo a. Mener a. Esse prefixo significa essa direção para onde você vai estar conduzindo. Então, mener a. Você vai conduzir a um lugar. Significa, então, conduzir um ser animado em algum lugar. Então, uma pessoa, tá? Um ser animado, um cachorro. Você vai levar e deixar lá. Por isso que para a escola, normalmente a gente diz je vais amener les enfants à l'école. Eu vou levar e deixar lá. Ou eu vou levar à escola e vou deixar lá na escola. Emmener, esse prefixo en, ele dá a ideia de saída do lugar da onde você está saindo.
Então é como se você falasse, você está levando, mas você está saindo do lugar com a pessoa, levando consigo. É difícil de entender, mas é essa a diferença. Então, amener é levar e deixar lá e vai embora sozinho. Então, eu vou para a escola, deixo as crianças lá e vou embora sozinho. Elas ficaram lá. O foco é em levar naquele lugar. Emmener, o foco é eu estou levando você comigo. Então, eu levo junto comigo daqui. Eu vou deixar uma página com os exercícios. Eu vou deixar um PDF com exercícios para vocês praticarem a diferença entre o amener e o emmener. Mas se quiserem, deixem nos comentários também as dúvidas. Se quiserem mais exemplos, eu posso deixar também. Então, se você fala assim, je vais t'emmener, je t'emmène, você está dizendo, je t'emmène du travail, je t'emmène à la maison. Significa que você está saindo do trabalho e você está levando a pessoa consigo embora. Então, você está levando consigo. E o amener, levar e deixar lá. Então, je t'amène chez toi. Eu te deixo na sua casa. Je t'amène chez toi. Eu te conduzo à tua casa e deixo lá e vou embora. Tudo depende exatamente da frase, do contexto. Mas essa é a diferença entre amener e emmener. Não deixem de fazer o exercício que eu vou deixar para vocês fazerem. Continuando, prendre le bus, então pegar o ônibus, tomar o ônibus. Faire la vaisselle, lavar a louça. La vaisselle é literalmente louça, então a louça toda. Então prato, copo, etc. Então faire la vaisselle é lavar a louça. Vejam que o faire aparece tanto para faire la vaisselle quanto para faire la lessive, faire le linge, que aí é lavar a roupa, lavar a louça. Então o faire é esse verbo que aparece reiteradamente aí. Préparer le petit déjeuner, esse eu adoro. Preparar o pequeno almoço, que é como dizem em Portugal, preparar o café da manhã, le petit déjeuner. Préparer le déjeuner, então aí o almoço ou o dîner, o jantar. E uma curiosidade é que na França fala-se assim, le petit déjeuner, então é o café da manhã, le déjeuner é o almoço, le dîner é a janta. No Quebec, a gente começa pelo déjeuner, por quê? Dentro de déjeuner tem jeûner, que é jejuar, né? Jejum, fazer jejum. Então, déjeuner é desjejuar em português, desfazer o jejum, déjeuner. Então, no Quebec, déjeuner é a primeira refeição do dia, é o desjejum. Dîner é a segunda refeição do dia, é o almoço. E a terceira seria o souper. Souper, que é a ceia, parecido mais com a nossa ceia, a origem da palavra. Souper. Então, no Quebec, déjeuner, dîner, souper. Na França, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Faire les courses, fazer as compras, ou faire les achats. Vamos separar agora as atividades pelo momento do dia. Então, do início do dia, o que a gente pode dizer? Se réveiller, acordar. Se lever, se levantar. Vejam que em português, só o acordar não é pronominal e o se lever é pronominal. Em francês, ambos são pronominais. Você se acorda e você se levanta. Em português, eu acordo e eu me levanto. Eu não falo eu me acordo. Então percebam aí a diferença, cuidado para não errar. Je me réveille, tu te réveilles. A gente já fez uma aula sobre os verbos pronominais. Se lever, préparer le petit déjeuner, preparar o café da manhã. Se doucher, tomar banho, então se lavar, se duchar, tomar banho. Se préparer, se preparar no sentido de pôr roupa, se arrumar. S'habiller, se vestir. Les repas. Prendre le petit déjeuner. Déjeuner é um verbo, petit déjeuner não é verbo. Então eu preciso do prendre aqui, tomar o café da manhã. Déjeuner já consegue usar como verbo, então aí almoçar, dîner, jantar. O fim do dia. Se coucher, se deitar. S'endormir é cair no sono, é adormecer, e é pronominal, então é se adormecer. Eu me adormeço, eu não consigo adormecer outra coisa. Eu me adormeço. Diferente de dormir, que aí é dormir mesmo, quando você está dormindo. Então você pode falar, eu durmo das 10 às 6, mas eu adormeço lendo. Então, je m'endors en lisant. Mais je dors de 10h à 6h du matin. Frequência. Como é que a gente expressa a frequência em francês? Tous les jours, todos os dias. Não confundir com toujours, que é sempre, uma palavra só. D'habitude é frequentemente, em geral.
tous les matins, todas as manhãs, toda manhã. En général, em geral. Souvent, frequentemente. Fréquemment, frequentemente. Le matin, de manhã. Cuidado, os brasileiros tendem a esquecer esse le aqui. Para expressar regularidade em francês, você põe o le antes da parte do dia. Então, le matin, l'après-midi e le soir. E os três momentos, manhã, tarde e noite, são masculinos. Então, se você fala le matin, je fais toujours un café. De manhã, eu faço um café. Então, como é que você expressa a frequência em relação aos dias da semana e aos momentos do dia? Com o le antes. Le matin. Parece estranho, né? Porque fica assim, amanhã? Não. É de manhã, nas manhãs, ou as manhãs com crase. Que é a mesma coisa que chaque matin. Toda manhã, cada manhã. Parfois, às vezes. Rarement, raramente. Vamos fazer um exercício então em que eu quero que vocês coloquem a frequência. Então eu coloquei aqui já um pedacinho da palavra, do advérbio de frequência ou da expressão de frequência, e você completa com o que está faltando com esses que eu acabei de mostrar para vocês. Então tem aqui, ó, tarará matin, tem un tarará, tem tarará matin, tem tarará jour, tem de papapá, tem alguma coisa com après-midi e tem alguma coisa que começa com S. Para quem tiver feito, né, vamos ver a resposta. Se não, ainda dá tempo, pausa o vídeo, tenta fazer, faz no caderno, escreve à mão. É importante que esse processo passe pela escrita para você memorizar. Não adianta nada só ficar assistindo aqui a aula sem participar e sem praticar. A prática que vai fazer você aprender. Para quem fez, vamos lá. Je me lève tous les matins. Todas as manhãs. Falei para vocês que é masculino. Então, tu no masculino. Tous les matins à 6h30. Et après le petit déjeuner, je reste en général dans ma chambre jusqu'à 8h. Nous avons cours le matin de 8h30 a 11h30. Então, nós temos aula de manhã, nas manhãs, frequência. Não é amanhã. Nós temos aulas de manhã, nas manhãs, das 8h30, toda manhã, até as 11h30. Je déjeune chaque jour, je déjeune chaque jour à la cantine avec mes camarades. A cantina é a cantina da escola, onde ele come, come-se na França, em geral na escola. Après le repas, depois da refeição, nous avons 1h libre. D'habitude, je lis ou bien je m'amuse avec les copains. Então, normalmente, eu leio, ou então, esse ou bien é ou então. Ou então eu me divirto, eu brinco com os meus amigos, avec mes copains. Puis, l'après-midi, de tarde, nas tardes, toda tarde, nous travaillons jusqu'à 18h. Après le dîner, depois da janta, on regarde la télé, mais moi, souvent, je suis trop fatigué et je me couche tôt. Espero que você tenha acertado esse exercício. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esqueçam de fazer o PDF com exercícios extras, em que eu vou pedir para você fazer a diferença entre o amener e o emmener. E dúvidas, deixem aí. A gente se vê na próxima aula. Merci et à bientôt!